Vamos continuar falando da competição por luz, tá? Agora vamos continuar no tema de competição, vamos falar de competição por luz. Nós falamos já da luz, quando falamos de fotossíntese, e aprofundamos bem na luz, vocês estão bem craque nisso, em que a luz tem uma importância magnífica para a produtividade agrícola, que nada mais é do que a colheita da luz. A produtividade agrícola é a colheita da luz. O alimento que você consome, ele tem tanto de energia. Essa energia é da luz. Qual é a luz importante para a planta, para a fotossíntese? É a luz na faixa do visível. Você pode ver na esquerda aí do slide. Você pode ver a parte verde aí, a parte visível entre 400 e 700 nanômetros, que corresponde em torno de 50% da radiação que chega na superfície terrestre. A luz é um recurso ilimitado quando nós falamos de nossos plantios em clima tropical. A competição é diferente da ocorrente no solo. As plantas maiores possuem vantagem competitiva, porque as plantas maiores têm maior acesso à luz. Só que as plantas maiores, elas têm mais acesso à luz, só que para elas serem maiores, elas dependem do que elas estão extraindo do solo. Então as plantas maiores têm maior absorção de luz, têm maior crescimento. Essas plantas estão dessa forma porque tiveram maior absorção de água e nutrientes. E uma vez que absorve mais água e nutrientes e tem mais acesso à luz, elas podem produzir mais flores, atrair mais os polinizadores e aí produzir mais sementes. Aí pode entrar a competição por polinizadores, porque imagine que a planta de interesse econômico e a planta daninha, ambas só irão produzir sementes se o polinizador visitar a planta. E é o mesmo polinizador. Quem cresce mais tem acesso a mais polinizadores, por produzir mais flores. Tá? Plantas de tamanhos ou idades muito diferentes podem não estar competindo. Por que pode não estar competindo? Por exemplo, o cafeiro, ele pode estar extraindo solução no solo a uma profundidade de 60 centímetros. E a planta daninha pode estar tirando a 30 centímetros. Dependendo da planta daninha. Pode não ter competição. Pode não ter. Isso é uma exceção raríssima. Raríssima. Plantas maiores, elas têm uma alta área foliar, exposição à luz e ao déficit de pressão de vapor d'água, maior transpiração e maior suscetibilidade aos estresses por luz. Então tem essa questão. A planta que alcança a luz, ela tem acesso à luz. Só que luz quase sempre é excesso, quando nós falamos de planta C3. Então observe que ter acesso à luz é vantagem, entre aspas. Tá? Entre aspas. Então, se nós observarmos a fotossíntese, é o único processo de importância biológica a utilizar a energia luminosa. As reações da fotossíntese são complexas, envolvem mais de 50 reações. Aí tem alguns autores aí que ao longo dos anos foi descobrindo partes importantes da fotossíntese. E observe que a fotossíntese, que ocorre lá nos cloroplastos, os pigmentos fotossintéticos utilizam a energia luminosa e convertem CO2 e água, que são compostos dispersos, se nós pensarmos no CO2 disperso na natureza, e produz uma substância extremamente organizada, que é o carboidrato. Nesse caso, ele está mostrando a glicose. Mais a liberação do oxigênio, que é o que nós estamos respirando nesse momento. O que eu estou respirando e estou podendo falar com vocês. Esse oxigênio que a fotossíntese liberou para a atmosfera. Então, note que a luz, por que a luz é importante nesse ambiente? Porque a constante elétrica, a constante de equilíbrio, dessa reação, ela tende para os reagentes e não para o produto. Significa dizer o quê? Sem a luz, essa reação não ocorre. Então, a luz é importante para a fotossíntese. Tá? É importante para a fotossíntese. Então, Emerson identificou que existe a saturação luminosa, que as plantas C3 saturam com um terço da irradiância máxima, e as plantas C4 não saturam. Tá? Além disso, existe o funcionamento de dois fotossistemas, né? Na fotossíntese, fotossistema 1 e fotossistema 2, funcionando de forma simultânea. Tá? A luz é um sinal ambiental, a luz é um sinal, além de ser fonte de energia. As plantas identificam gradientes de luz através de fotorreceptores. A luz desencadeia processos fotomorfogênicos, como alongamento do hipocótilo e coloptile, germinação de sementes, abertura do gancho apical, formação de cloroplastos, síntese de clorofilas, ativação de enzimas, ativação de metabolismo secundário e fotossíntese. Tudo isso a luz é importante. Você fala, Fábio, mas por que está dando esse slide aí? Está parecendo fisiologia vegetal. Tudo está relacionado com planta daninha. Germinação de semente, tal ou não está? A luz induz a germinação de semente, tal ou não está? Se você cobre o solo e não chegar a luz e a planta daninha depende de luz para germinar, essa semente não germina.
Já está controlando aí. Ativação de metabolismo secundário. Metabolismo secundário. Alelopatia, os compostos aleloquímicos são oriundos do metabolismo secundário. É importante ou não é? Para a planta daninha. Então você está colocando dentro da importância devida. Então, quando nós comparamos uma folha de sol com uma folha de sombra, observe que há diferenças de uma folha de sol para uma folha de sombra. Note que se a planta de interesse econômico ela tiver que ficar sombreada, ela vai ter que se readaptar àquela condição. Se ela não tiver uma plasticidade fenotípica, ela tem uma perda muito grande. O que é uma plasticidade fenotípica? É a planta se ajustar à nova condição reinante. Ou seja, imagine uma planta que tem alta plasticidade fenotípica. Se você não consegue imaginar, eu já vou te dizer direto o feijoeiro. Ele tem uma alta plasticidade fenotípica à luz, ou seja, se variar a luz, se ele tiver cultivado a pleno sol, produz bem, se tiver sombreado, produz bem também. Só que ele tem que se ajustar, reajustar. Ou seja, a folha do feijoeiro no sol é totalmente diferente da folha do feijoeiro na sombra. Observe que a densidade estomática, e aqui não é para feijoeiro, é para outra espécie. O feijoeiro foi só exemplo. Na tabela aqui é outra espécie. Uma folha de sol, ó, a densidade estomática dessa espécie é em torno de 214 estômatos por milímetro quadrado. Na de sombra tem menos estômatos. A espessura foliar é maior na folha de sol. Na folha de sombra a espessura é menor, porque além de absorver, transmite mais para as folhas baixeiras. A área foliar é maior na folha de sombra, porque aumenta a área justamente para captar a luz. A massa seca é maior na folha de sol, porque ela tem acesso à luz, então ela tem maior potencial de fotossíntese, de produzir assimilados e produzir massa seca. O conteúdo de água é maior na folha de sombra, porque essa folha de sombra está submetida a menor temperatura, parte da transpiração que ocorre, a água fica sobre ela, então essa folha tem maior conteúdo de água. E clorofila é mais na folha de sombra também, porque clorofila é pigmento que absorve energia luminosa. E como a folha de sombra tem limitação de luz, então precisa investir em pigmentos fotossintéticos. Então, observe que na fotossíntese existe uma fase dependente de luz, que é essa fase inicial, logo quando o dia amanhece até as primeiras horas da manhã. Essa é uma etapa dependente de luz. Se a planta daninha estiver sombreando a planta de interesse econômico, nesse momento, que é um momento adequado para a fotossíntese também, no início da manhã e no final da tarde, a planta de interesse econômico vai sofrer, se ela não tiver adaptação. E aqui é a eficiência de uso da radiação solar de algumas espécies. Se nós pensarmos em leguminosas, o que é a eficiência de uso da radiação solar? É quanto de luz que a planta utiliza para produzir a massa seca. As leguminosas, elas produzem menos de 1 grama de massa seca para cada megajoule de radiação solar total. As C3 não leguminosas, ou seja, C3 que não são leguminosas, porque as leguminosas são C3. Geralmente são. Então, de 1,3 a 1,75 gramas de matéria seca para cada megajoule de radiação solar total. As plantas C4, 2 gramas de matéria seca para cada megajoule de radiação solar total. Nos cultivos que ocorrem em períodos chuvosos, entre novembro e março, espera-se o predomínio das plantas C4, que são adaptadas a ambientes de alta luminosidade. Nesse período em que nós colocamos a soja no campo, as plantas de ciclo curto no campo, a gente espera que prevaleça as plantas daninhas de C4, porque é um período de alta radiação. Espera-se, não quer dizer que só vai ser elas, não. As plantas daninhas, Euphorbia heterófila, Bidens pilosa e essa outra aqui, são capazes de produzir mais biomassa por unidade de luz absorvida que soja e feijoeiro. Significa dizer o quê? Se soja e feijoeiro absorver a mesma quantidade de luz do que o picão preto vai conseguir produzir mais biomassa. Além de ter mais eficiência na absorção de água e de nutrientes, o picão preto agora tem maior eficiência na absorção, no uso da luz. As diferenças não são devidas ao metabolismo, e sim aos demais fatores de competição. É necessário manter um balanço positivo de carbono, ou seja, quando as plantas de interesse econômico elas são sombreadas pelas plantas daninhas, elas têm que manter um balanço positivo de carbono para ter uma certa produtividade. Como é que tem um balanço positivo de carbono? Se ela não tem acesso à luz, a única alternativa dela é reduzir a respiração. Então ela reduz a respiração, aumenta a área foliar, reduz a espessura da folha para ter maior transmitância de luz e aumenta a fotossíntese por unidade de área foliar, de nitrogênio absorvido. Então ela reduz o ponto de compensação luminoso. Tudo certo? De luz é só essa parte aqui.